Pessoal, boa tarde. Voltamos lá na página 52, vamos dar continuidade às nossas potenciações. Então, hoje a gente vai ver algumas propriedades da potenciação, né? Que são algumas formas da gente simplificar, né? Questões envolvendo potenciação. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver é a propriedade que diz produto de potência de mesma base. Então, toda vez que vocês, na matemática, ouvir a palavra produto de alguma coisa, a gente sabe que ela vai ter uma multiplicação. Então, aqui a gente tem o produto de potência de mesma base. Ou seja, a gente vai ter uma multiplicação de mesma base. Então, aqui a gente tem um exemplo de 4 elevado à quarta potência vezes 4 elevado à sexta potência. Então, nessa propriedade, o que é que a gente vai fazer? A gente vai conservar a nossa base, ou seja, a gente vai repetir a nossa base e vamos somar os expoentes. Daí a gente vai conseguir simplificar essa continha envolvendo potenciações. Então, fica dessa forma. Então, a gente vai conservar a nossa base, que é o 4, repetimos, e vamos somar os nossos expoentes. Então, fica 4 mais 6. A gente pode fazer direto, não tem problema nenhum. Então, isso vai ficar igual a 4 elevado a 6 mais 4, 10. Então, nesse caso aqui, a gente pegaria o 4 e repetiria por 10 vezes e a gente encontraria o produto. A gente encontraria o resultado desse produto aqui, dessa multiplicação aqui, tá certo? Então, esse é a nossa primeira propriedade. Então, o produto de potência de mesma base, a gente vai conservar a nossa base. Isso vale para bases iguais, tá? Se as bases forem diferentes, a gente não pode fazer isso. Então, bases iguais a gente conserva e soma os expoentes. Bom, a segunda propriedade que a gente tem é a divisão de potência de mesma base, ó, de mesma base, veja. Divisão de potência de mesma base. Então, a regra serve para as bases iguais. Se as bases forem diferentes, essa propriedade ela não vai se encaixar. Então, na divisão de potenciação de mesma base, o que é que a gente vai fazer? A gente vai repetir a nossa base. Então, vamos lá, repetindo a nossa base. Então, a gente vai repetir a nossa base e a gente vai, ao invés de somar os expoentes, a gente vai fazer o quê? A gente vai subtrair os expoentes. Então, aqui a gente vai ter 5 menos 2. Então, isso vai ser igual, vou colocar aqui embaixo. Isso vai ser igual a 6 elevado a 5 menos 2 é 3. Então, esse seria a nossa potenciação. Aí a gente calcularia aqui, caso a questão pedisse, tá? Então, isso aqui é a simplificação. Esse daqui é a simplificação disso daqui, tá? Então, nas propriedades da potenciação, a gente utiliza da simplificação para facilitar o nosso cálculo. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, para a gente não confundir divisão e multiplicação, divisão e produto, o que é que a gente pensa? Vamos lá. Quando a gente multiplica alguma coisa, a gente sempre vai ter mais. Por exemplo, meu pai me dá R$5 e eu me comportei, fiz as minhas tarefinhas da escola e ele vai multiplicar o meu valor. Então, quando ele multiplica o que eu tinha de R$5, ele vai me dar mais. Então, eu vou ter mais dinheiro, não é verdade? Então, a gente vai somar. Multiplicação, a gente sempre tem mais. Quando a gente divide, é ao contrário, a gente tem menos. Por exemplo, eu tenho um irmão e nosso pai dá R$5 para nós dois comprar de lanche. Então, eu não vou ter mais do que R$5, eu vou ter R$2,50, eu vou ter menos. Então, eu dividi, eu tenho menos. Então, toda vez que a gente vai fazer uma divisão, a gente tem menos daquilo que a gente tinha no começo. Então, a gente pode associar essas coisas e aí a gente consegue lembrar, tá? Então, multiplicação, que é a propriedade do produto de mesma base, a gente soma os expoentes. Divisão, a gente subtrai os expoentes. E aí, se a questão quiser que a gente calcule, a gente vai repetir a base por 3 vezes. 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36, vezes, a gente desce com esse 6 para cá.
vezes 6. 6 vezes 6 é 36, coloco 6 e sobe 3. 6 vezes 3, 18, 21. Então, dá 216. Bom, é desse jeito que a gente faz, caso a questão pedisse para a gente calcular, né, essa divisão de potenciação de mesma base. Então, a gente simplifica dessa forma. Repete a base, isso vale para bases iguais, ó. Divisão de potência de mesma base. Se a base for diferente, essa regra não se encaixa, tá certo? Bom, a terceira propriedade, a gente tem a potência de uma potência. Como é que a gente resolve a potência de uma potência? Então, veja que aqui a gente tem uma potência de uma potência. Então, para a gente resolver, é muito simples. É só a gente repetir a nossa base. Fica 5. E aí, a gente multiplica os nossos expoentes. Então, 2 vezes 4. Vamos imaginar que aqui seja um sinalzinho de multiplicação. Então, 2 vezes 4, que é igual a 8. Então, é dessa forma que a gente calcula uma potência de uma potência. É assim que a gente simplifica, na verdade. Porque a partir dessa simplificação, a gente consegue calcular essa potenciação, tá? Então, para a gente simplificar uma potência de uma potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Então, a gente tem isso daqui. E aí, se a questão pede que a gente dê o resultado dessa potenciação, a gente vai lá, pega o número 5 e repete por 8 vezes, multiplicando, calculando o valor do seu produto, tá certo? Aí, a gente tem uma outra situação que é um pouquinho diferente. Veja, essa situação aqui. Essa situação aqui é diferente da situação que a gente tem em cima, tá? A gente não tem aqui os nossos parênteses. Então, veja, nessa situação aqui, a gente tem uma potência de outra potência, não é verdade? Então, a primeira a gente calcula essa potência aqui. E depois, a gente transforma isso daqui no expoente do número 7, da nossa base. Então, fica assim, 7... Aí, a gente calcula essa potenciação aqui, que é 3 multiplicado por 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, a gente vai ter 7 elevado a 27, tá? Veja que é diferente da situação acima. Se a gente fosse fazer igual a situação em cima, daria o que aqui? 9, né? 7 elevado à nona potência. Mas não. Essa situação aqui é um pouquinho diferente da situação que a gente tem acima, tá bom? Então, tem essa diferenciação. E por fim, pessoal, a gente tem a propriedade da potenciação que fala potência de um produto ou a potência de um quociente. Então, quando a gente fala em produto, lembre-se que a gente está falando em multiplicação. E quando a gente fala em quociente, a gente está falando em uma divisão. Então, aqui eu trouxe os dois exemplos, tá? Como é que a gente resolve, como é que a gente simplifica esse negócio aí, esse babado aí, tá? Então, vamos começar pelo primeiro. A potenciação de um produto. Então, para a gente resolver essa situação aqui, para a gente simplificar e conseguir resolver, a gente tem que multiplicar o nosso expoente por cada um das nossas bases. Ou seja, a gente vai conservar as nossas bases e multiplicar os seus expoentes. Um por vez, né? Então, veja, o meu expoente aqui no meu número 7 é o número 1. Ele está, digamos que invisível, mas ele está aí. Então, eu tenho que pegar esse número 1, que é o meu expoente da base 7, e multiplicar pelo meu número 3. Então, eu vou ter a base 7 vezes, ou melhor, elevado, 1 vezes 3 igual a 3. Então, a minha base vai ser 7, meu expoente vai ser 3. Daí, eu coloco vezes 8, mesma coisa. Eu não coloquei nenhum expoente aqui, mas eu vou colocar. Vou colocar aqui o expoente... Não, vou deixar assim, é melhor para não confundir vocês. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Eu tenho 1 vezes 3, que é 3. Então, fica dessa forma. Então, veja que o meu expoente, ele vai ser repetido em cada uma das minhas bases,
tá certo? E aí, para eu calcular isso daqui, veja que as minhas bases são diferentes. Então, eu vou ter que calcular a potenciação de 7 elevado à terceira potência, vou ter que calcular 8 elevado à terceira potência, e depois eu multiplico o resultado disso com o resultado desse daqui. Tá? Mas não é o nosso caso aqui no momento. Então, o importante vocês entenderem aqui nessa parte é que a potência de um produto, a gente conserva as bases e multiplica os expoentes. Então, conservei a base 7, multipliquei o expoente. 3 vezes 1, 3. Eu conservei a minha base e multipliquei os expoentes. 3 vezes 1, 3. Que aqui é o que a gente chama de propriedade distributiva. Já no quociente, que é a divisão, né? Vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai repetir o nosso 9, a nossa base. A gente aqui tem uma divisão. E aí, cada um dos meus números, eles vão ter o valor do meu expoente. Nesse caso aqui é 4. Então, 4 para o 9 e 4 para o número 2. Então, é basicamente isso. Então, o expoente da potência de um produto, que é a questão de cima, ou do quociente, que é essa questão aqui do 9 sobre 2, é o expoente de cada um dos meus fatores. Então, aqui é o expoente do meu fator, tá? Então, é só eu repetir o meu expoente, que fica dessa forma, tá bom? Bom, então, aqui a gente fica com a atividade, tá? Da página 53 até a questão 121. Então, começa na questão 115 e vai até a questão 121. Então, vocês já sabem, qualquer coisa eu estou lá no PV, qualquer dúvida, qualquer probleminha, vocês vão lá no meu PV, né? E não esqueçam de colocar o nome de vocês na foto, em cada uma das fotos, porque as atividades de vocês, elas estão todas sendo arquivadas. Então, para a gente saber de quem é o aluno, precisa que cada uma das fotos tenha o nome de vocês, tá certo? Então, tchau e até a próxima.